Vamos juntos com as primeiras do dia neste sabadão, diretamente do Baenão, com Remo e Cruzeiro, a bola rolando às 18h30 para este compromisso importante. O Cruzeiro pode ganhar posições importantes, mesmo bem desfalcado. O Cruzeiro aí tem time para vir a Belém e buscar um grande resultado. O Baenão, que é um estádio mais acanhado, deve receber aí um bom público, porque o torcedor do Remo se animou depois da grande vitória sobre o Bahia na Copa do Brasil, time que é comandado pelo Léo Condé. O Cruzeiro chegou ontem à noite, está concentrado no Hotel Tivoli com 24 jogadores, 3 goleiros, um vai ser cortado. O Marcelo Heráclito estão aqui com a delegação, os goleiros Otávio, Matheus Cunha e Marcelo Heráclito, os laterais Cauã Moraes, Kaique, Cauã Prates e William, os zagueiros Jonathan Jesus, Vidalba, João Marcelo e Bruno Alves. Bruno Alves, novidade aí, garoto da base. Ele que vem, ex-garoto da base, né? Vem trabalhando aí com o profissional já nesta temporada. Fica como opção porque o Fabrício Bruno está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para o meio campo, Lucas Romero, Gerson, Japa, Matheus Henrique, Christian e Juan Gabriel. Juan Gabriel, garoto do Sub-20, aparecendo na lista dos relacionados, já que não tem o meia Matheus Pereira, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Para o ataque, tem Caio Jorge, Arroio, Kenji, Bruno Rodrigues, Chico da Costa, Wanderson e Sinisterra. Muitas opções. Tem aí para a parte ofensiva o técnico Arthur Jorge. Então, vamos ver o que ele vai fazer aí em termos de escalação. Se mantém o Otávio no gol, o Cauã Moraes, já que o Fagner não conseguiu reunir condições para este compromisso, o Neisser Villarreal é outra baixa também. Os dois, Fagner e Neisser, devem voltar na terça-feira diante da equipe do Boca Juniors. Então, temos que ver. A principal dúvida é, com a ausência do Matheus Pereira, o que vai fazer o Arthur Jorge ali no meio campo? O Gerson é titular, Lucas Romero também. Ele mantendo o Christian, Arroio e Caio Jorge, vai ficar uma vaga. E aí, ela vai ser de quem? Matheus Henrique? Bruno Rodrigues? Wanderson? Ou uma outra situação aí que vai pensar o técnico Arthur Jorge, sem Fabrício Bruno, uma tendência de Vidalba entrando na zaga, mas é aquilo. Time somente na pré-eleição. Hoje é que o Arthur Jorge comunica a todos qual equipe começa diante do Remo. É jogo fundamental para o Cruzeiro, como eu disse, para começar a se afastar da zona de rebaixamento. O Cruzeiro que joga hoje, terça-feira tem o Boca com Mineirão lotado. São mais de 57 mil ingressos já vendidos, restando aí uma carga bem pequena. Então, o torcedor aí que quiser ainda comprar tem que acelerar. E para o clássico com o Atlético Mineiro, no outro sábado, o Mineirão já tem mais de 25 mil ingressos vendidos. A venda começou ontem, então é mais um jogo com o Mineirão lotado e o Cruzeiro com essa sequência muito importante. Depois do Atlético Mineiro, o Cruzeiro vai até o Chile enfrentar a Universidade Católica pela 4ª rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. É jogo importante, parte de baixo da tabela. O Cruzeiro, em caso de vitória, pode subir boas posições na tabela do Brasileirão. E claro, o objetivo é seguir aí pontuando nesse difícil Campeonato Brasileiro e numa campanha de recuperação com o técnico Arthur Jorge. Arthur Jorge que terá problemas para montar o time. Fica a expectativa se Otávio será mantido no gol ou se retorna o Matheus Cunha. Todo mundo sabe que o Arthur Jorge só define o time no dia da partida, então teremos que aguardar. Agora, ele tem desfalques importantes. 3 jogadores suspensos, 2 titulares. Fabrício Bruno e Matheus Pereira. Tendência de Vidalba na zaga. E para a vaga do Pereira, quem vai fazer essa função? Ele tinha até comentado no jogo com a equipe do Grêmio que poderia ter Neisser e Caio Jorge, só que o Neisser não foi relacionado. Que poderia ter o Arroio ali, entrando outro jogador no meio campo. No caso seria o Lucas Silva, mas o Lucas também está suspenso. Então vamos aguardar o que vai fazer o Arthur Jorge, além dos 3 suspensos. Ele não tem ainda o Fagner de volta
informação é que deve ficar à disposição para o jogo diante da equipe do Boca, reclamou de um incômodo e aí está sendo preservado, não foi para Goiânia, não vem aqui para Belém. E o Neisser também, a expectativa é de que volte a ficar como opção para o duelo diante da equipe do Boca. Em compensação, tem novidade aí entre os relacionados, o zagueiro Bruno Alves aparecendo, o meia Juan Gabriel e também o Japa, de volta à lista dos concentrados para este compromisso diante da equipe do Remo. O restante está todo mundo relacionado, Caio Jorge, o Luiz Sinisterra, que voltou a atuar depois de um bom tempo lá no compromisso em Goiânia. Agora, quanto ao time, é somente no dia do jogo e aí na preleção que o técnico Arthur Jorge vai definir. Então, qualquer papo agora de montar time é muita suposição e pouca informação. Essa que é a situação com o técnico do Cruzeiro. Claro, o Otávio vive a expectativa de continuar entre os titulares depois da boa apresentação que ele teve diante da equipe do Goiás. O Cruzeiro que, depois do jogo com o Remo, tem o compromisso diante do Boca e aí é com o Mineirão entupido, mais de 56 mil ingressos já vendidos, tem uma carga bem pequena ainda à disposição do torcedor do Cruzeiro. Serão aí 2 mil argentinos, é a informação que a gente tem, inclusive um acordo entre os clubes, 2 mil ingressos para o torcedor do Boca no Mineirão, 2 mil ingressos para o torcedor do Cruzeiro na Bombonera na partida de maio, quando o Cruzeiro vai até Buenos Aires para encarar a equipe argentina. A previsão de público registrada em ata de 60 mil torcedores na próxima terça-feira no Mineirão. Eu sei que muita gente está perguntando sobre ingresso para o clássico, é que a venda já começou também, e aí o preço que o Cruzeiro pratica é aquele preço que já praticou em outros clássicos, não manteve aquela promoção de R$ 40 o preço único para sócio também, por ser um clássico, por ser sábado, e a expectativa também é de Mineirão lotado, por mais que seja no início do mês. Vamos falar sobre mercado. Informação que a gente tem é que o zagueiro canhoto que o Cruzeiro quer é Igor Júlio, que está no Brighton. Já o Cruzeiro iniciou uma conversa, não apenas com a parte do Igor Júlio, mas também com o clube inglês. Já sabe as condições para tirar o zagueiro da Premier League e nos próximos dias deve ter uma conversa mais firme do Cruzeiro com o próprio jogador, o Igor Júlio. Ele dificilmente vai continuar no Brighton, só que tem vários clubes da Europa que estão de olho. Mas o fato dele ser cruzeirense, de já ter demonstrado o desejo de atuar no clube um dia, isso pode ser um fator importante. O desafio será apresentar um projeto para o atleta, para ele deixar o futebol europeu e vir para o futebol brasileiro. Hoje, daria para dizer aí que é o plano A do Cruzeiro para a zaga. É um zagueiro de 28 anos, canhoto, como quer o Arthur Jorge. Então vamos seguir acompanhando aí, mas as conversas estão rolando e a negociação ela pode ficar firme nas próximas semanas. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!